Amado, abra a sua Bíblia comigo, aí na primeira carta de Pedro. Capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. E diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 18 a 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Servos, sedes submissos com todo temor ao vosso Senhor. Vamos orar? Pai de graça, te louvamos, te adoramos, bendizemos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar desse culto tão vivo, tão abençoador, tão gracioso. E agora, ó Deus, o privilégio de compartilharmos da Tua palavra. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor separou para nós, que o Senhor fale e que nós nos calamos. Fala o nosso coração, tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, pela manhã nós, continuando a nossa série de mensagens nesta carta, falamos um pouquinho sobre o viver do cidadão do céu, desse que está com os pés aqui na terra, peregrina aqui, mas a vocação dele é o céu. E falamos que para esse cidadão, ele precisa fugir das paixões carnais, ele precisa manter um bom testemunho, não é apenas dar um bom testemunho, mas manter-se firme num testemunho verdadeiro, fazendo com que as pessoas não crentes possam conhecer a glória de Cristo através do testemunho constante da igreja, do crente, de que ele precisa se sujeitar às instituições humanas, por amor a Cristo. É Ele que coloca reis, Ele que depõe reis, e que deveríamos todos nós tratar a todos com o devido valor. Não podemos tirar o valor àquele a quem já deu este valor. O proprietário deu o valor, o Senhor deu o valor. Então nós, pela manhã, falamos sobre isso, na primeira porção. Mas agora voltando para esse texto, principalmente para o contexto onde Pedro escreve esta porção, era um tempo onde o Império Romano, ele era governado debaixo de uma grande escravidão. Na verdade, mais de 30%, um terço da população do Império Romano daquela época, que dominava todo, era de escravos. E dentro das casas desses que tinham seus escravos, havia escravos que eram médicos, engenheiros, artesãos, gente de todo tipo de profissão que eram
escravos que estavam a serviço, operavam para os seus senhores. Interessante que o povo que quem Pedro escreve é um povo que está disperso, que está espalhado, que vive forte perseguição, e onde chega, precisa de uma porta de trabalho. Muitos deles tiveram que se sujeitar a jugo, a escravidão. Então, muitos desses estavam ali tendo seus senhores, alguém a quem ele servia ali. Não era uma escravidão sem direitos, mas havia uma escravidão, né? Eles tinham a quem servir, precisavam se submeter. Muitos estavam desse povo que se converteu, entendia agora que por liberdade, como uma vez que Cristo libertou, ele não deveria ficar sob aquele jugo daquele senhor a quem ele servia. E Pedro está dizendo assim, não, você precisa submeter sim. Você serve alguém, você está trabalhando lá, você precisa ser submisso. E Pedro passa a falar sobre os motivos desta submissão, ele passa a falar sobre o pano de fundo do que é essa submissão diante do mundo que eles viviam e de como que a igreja pode viver hoje. Então, assim, à luz desse texto, onde Pedro aqui nos desafiou a igreja da época, e Pedro tem um olhar muito clínico sobre 3 aspectos aqui. Às vezes a gente lê o texto de maneira muito rápida, a gente passa despercebido, porque nós costumamos pegar da Escritura aquilo que nos abençoa, aquilo que é gostoso de receber, nem sempre aquilo que é desafiador. Aquilo que é desafiador para nós, aquilo que exige nova postura, exige mudanças. E Pedro, ele trabalha nessa porção sobre a vida prática daqueles que servem. Vida prática daqueles que servem. Então, assim, à luz desse texto, Pedro nos ensina aqui 3 importantes lições sobre submissão. Submissão. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina que há uma ordem para a submissão. Não é uma condição, há uma ordem. No versículo 18, se você acompanhar comigo aí, eles servos, você vai ver que está aí num maiúsculo aí, né? Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Aqui o Senhor está em minúsculo porque não é o Senhor Jesus. Mas os servos é esses que servem o Senhor Jesus. Não é os servos do mundo. Pedro escreve para crente. Crente que vive debaixo de perseguição, de lutas, de dificuldades, e muitos deles estavam sob jugo. Tinham seus patrões, tinham seus suzeranos, e eles trabalhavam como vassalos em muitos lugares. O vassalo não tinha muito direito, ele usava da terra, né, e o patrão dava ali, o suzerano dava as sementes, ele plantava, e daquilo que ele colhia, ele tirava para a sua subsistência, o restante era da chefia, do dono da terra. Muitos, porque perderam tudo e foram parar nesta região, assim, eles eram como vassalos, eram servos ali, e que dependiam dos seus senhores. A palavra servos aqui, ela não é a mesma utilizada em outros textos da Bíblia, que não é a palavra doulos, que fala sobre servos sem nenhum direito. Não é isso. Aqui tem muito mais a ver com o empregado doméstico, aquele que é um vassalo, mas tem seu salário. Até porque o Império Romano não tinha esse tipo de dominação, né, de escravizar e deixar o sujeito sem direito algum, senão haveria muitas rebeliões. Era um império inteligente no governo político, era um governo que trabalhava muito com a cabeça, então por isso a escravidão também não era uma escravidão de cabresto. A palavra aqui para servo é oikete, que significa empregados domésticos. Mas eles, apesar de empregados domésticos, muitos eram tratados como objeto dos seus senhores. Então, havia gente que queria abandonar aquele contexto. E alguns, lá em Atos capítulo 10, você vai ver que havia até alguns que eles eram como que propriedades do Senhor mesmo. Filemon, por exemplo, é um dos chefes que vai receber depois um dos seus escravos, um desses homens que servia. Paulo fala, olha, Onésimo é precioso agora, ele se converteu. Onésimo vai voltar a te obedecer, mas trata ele como irmão. Não impõe o jugo
além das contas. Então, a preocupação de Pedro não era a abolição da escravatura. Era falar sobre a submissão. Entender o seu tempo, onde você está, e aprender o princípio da submissão. Então, primeiro é uma ordem para submissão. Aqueles que estavam sobre autoridade. Hoje nós vivemos num país onde não há uma escravatura. Mas há servos. Há servos. Há senhores. Independente de não estar sob um jugo, né, estar sendo amordaçado, mas há servos e há senhores. Há patrões e há empregados. Mudou a forma, mas não mudou o conteúdo. Continua havendo servos e havendo patrões, senhores. Há muita gente que se converte e diz assim: agora eu sirvo ao Senhor. E começa a usar da sua liberdade para preguiça, para não cumprir as tarefas que ele deveria como funcionário, que ele recebe um salário para isso. Ah, mas meu patrão é muito rico. Mas o salário que ele paga é justo, porque foi o combinado. Não é isso? Há muitos que começam, lá em Minas a gente chama de funcionário Batman, né? Ou de homem morcego, né? Vive morcegando no trabalho, né? Ou seja, não trabalha o horário que devia. É cheio de intervalos, tem um horário de trabalho. Pedro está dizendo: olha, apesar da liberdade que Cristo te dá, há uma ordem, você precisa se submeter. Se são 8 horas de trabalho, trabalhe as 8 horas. É digno, é justo, é reto. Esse é o caminho. Há uma ordem para a submissão. Ela vem de Deus. E Pedro está dizendo: servos, sede submissos. Não é porque o patrão é bom, diz o texto, não somente se for bom ou cordato, mas também se for perverso. Porque isso é grato, isto agrada a Deus. Isso Deus aprova. Você não deve se submeter somente se o patrão é um cara generoso, que te dá férias de 45 dias, que te paga o 13º, 14º salário, participação nos lucros. Ah, esse eu me submeto. Ao outro, não, ele exige tintim por tintim, 8 horas de trabalho, 8 horas. Se são 1 hora de almoço, 1 hora e 1 minuto, ele já fica bravo. Você passou 1 minuto. Funcionário que vive chegando atrasado no trabalho. Olha, quem não se submete às autoridades, como pode submeter a Deus? A quem não vê. Qual é o temor dele? Pedro está dizendo: olha, não é somente se o homem for bom, não. Se ele for um patrão carrasco, cruel, mesmo assim, porque quando você está ali servindo aquele patrão, você está servindo ao patrão dos patrões. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando nós servimos aos homens, nós estamos servindo a Deus. A Deus. Ao mesmo tempo, podemos dizer que aquele que não é capaz de cumprir o seu trabalho, de servir ali, ele também é incapaz de servir a Deus. Incapaz de servir a Deus. Então, pelo lugar, Pedro está dizendo que é uma ordem. Não importa se o patrão é duro, se ele é bom. Aí é fácil submeter a um patrão bom. Um patrão que deixa você ficar metade do dia de boa, que dá feriado até no dia que não é. Hoje não precisa vir trabalhar, não. Ou daquele que exige você cumprir todos os pré-requisitos trabalhistas. Olha, é tintim por tintim. Se ficar de aviso prévio, são 30 dias, 29 dias. Se você fez só 29 dias, você resolveu por sua conta e risco, um dia a menos, você está roubando um tempo.
Muitas vezes, os crentes estão na mesma forma do mundo. Pedro está dizendo, vocês não têm que ser como o ímpio. Nós somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui na terra para fazer brilhar a luz de Cristo. E quando nós nos submetemos a um jugo aqui na terra, que parece ser um jugo humano, Deus glorifica o nome dele através das nossas vidas, quando nós somos obedientes, quando nós somos um padrão, um exemplo. Mas quando nós não submetemos, nós negamos a soberania de Cristo sobre a nossa vida, de que Ele tem a nossa vida sob controle. Nós não submetemos, inclusive, a Deus, dizemos assim, é eu que vou comandar a minha vida. Aquele contexto, meus irmãos, era de grande escravidão, mas Pedro está dizendo, olha, vocês não precisam ser perseguidos porque são desobedientes aos seus patrões. Vocês não precisam ser mal falados porque deixaram de cumprir com seus deveres de funcionários. Amado, quando nós estamos numa empresa e nós temos um horário para cumprir, nós deixamos de cumprir. Nós começamos a buscar atestados médicos sem estar enfermo. Isso é roubar. Não é diferente do que uma insubmissão. É assim, é a mesma coisa. Ah, mas eu vivo no tempo da graça. Eu não vivo no tempo da lei. Mas quem está debaixo da graça obedece à lei. Nunca vai ficar aquém da lei. Nunca. Não podemos usar a liberdade da graça para desobedecer à lei. A lei de Deus e a prefigura dela na lei dos homens. Porque quando nós fazemos assim, nós buscamos sobre nós um juízo que não precisávamos. Não precisávamos. A sentença será certa. Então, primeiro, há uma ordem. Do versículo 19 ao versículo 21, Pedro vai falar que há também um motivo para essa submissão. Ele diz assim, olha, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, ou isso glorifica a Deus, isso Deus aprova. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Então, há um motivo. Quando alguém é punido, sofre, porque ele aprontou, porque ele pecou, porque ele errou, isso é natural. Mas quando ele sofre porque ele é obediente, porque ele cumpre as leis, diz que isso glorifica a Deus. O que glorifica a Deus não é o sofrimento da punição ali, porque errou, sofreu. Não, é porque não errou, porque foi injustiçado. E suportou com paciência. Esse agrada a Deus. Aquele que é capaz de se submeter, olhando por outros motivos. Então ele vai dizer no versículo 19, porque isto é grato, quando o servo se submete ao seu Senhor, apesar do tratamento injusto, ele encontra graça diante de Deus. Ele está dizendo que Deus se agrada de uma vida submissa. Nós não vamos falar de submissão da esposa para com o marido ou qualquer outra coisa, mas a submissão agrada a Deus, agrada a Deus. Em Lucas, quando o Senhor Jesus fala do amor ao próximo, Ele nos ensina que quando oferecemos o bem àquele que nos dirige o mal, somos recompensados por Ele. Somos recompensados pelo Senhor. A parte B desse versículo 19 diz assim, por motivo de sua consciência para com Deus. Deus se agrada quando os crentes fazem seu trabalho de maneira humilde, submissa, entendendo que estão servindo ao Senhor.
às vezes alguém acha que está nos dando uma ordem, mas nós entendemos que estamos debaixo de uma ordem, porque estamos debaixo de uma ordem maior. Eu obedeço às leis dos homens, porque eu não quero desobedecer à lei de Deus. Eu ando, em submissão, porque eu me submeto ao Senhor, que constitui autoridade, constitui governo, poderes. É por causa dele. Porque se fosse olhar para o homem, eu ia falar, mas ele é corrupto, mas ele é um mau patrão, mas ele é um marido que não é gente boa. Olha, se nós formos olharmos somente por aquilo que é bom para submetermos, só poderemos submeter a Deus então, porque todos os outros são pecadores. Mas se não nos submetemos, aqueles a quem nós vemos, somos incapazes de submeter aquele a quem não vemos. Então é a submissão respeitosa, ao sofrimento imerecido que encontra graça diante de Deus. Verso 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Aqueles que suportam pacientemente tal sofrimento, encontram o favor de Deus. Aqueles que sofrem injustamente. Talvez é o tempo de dizer, Senhor, olha o que está fazendo comigo. Eu sou bom funcionário, eu cumpro meus horários, eu faço direitinho. Deus está dizendo para você, eu estou vendo, meu filho. Eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo a sua dificuldade. Eu estou vendo. Nós temos uma mania de fazer justiça com as próprias mãos, ou com a própria boca, ou com a própria mente, ao invés de submetermos ao governo soberano de Deus. Ao invés de transformar isso em orações, transformamos muitas vezes em murmurações. Transformamos em rebelião, ao invés de submetermos ao governo de Deus. Paulo, ele vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou não andeis ansiosos, mas façam conhecido diante de Deus as vossas petições, pela súplica, com ações de graça. Faça conhecido diante de Deus. Diga para Deus onde é que você está sendo injustiçado, aquilo que você está sofrendo, aquilo que está te afrontando, mas você está em obediência. Como é que nós podemos orar a Deus pedindo para Ele intervir numa situação a qual nós já intervimos, nós já decidimos, eu não vou obedecer. Ele diz assim, eu não vou obedecer, eu não vou fazer isso. Ele fala, Senhor Deus, pune ele, porque eu não vou fazer. Deus falou, você já decidiu, cara. Você não precisa da minha bênção. Vai sozinho. Você não lançou sobre mim a sua ansiedade. Você caçou uma briga e falou assim, ó Deus, resolve para mim. Não. Você jogou pedra na caixa do maribondo. Agora que o maribondo está vindo atrás de você, você vai clamar ao Senhor? Por que antes de lançar pedra, você não falou, Senhor, espanta eles para mim. Deus, julga a minha causa. Julga a minha causa. Estou sofrendo. Há um motivo para a submissão. Então, quando sofremos injustamente nas mãos de um ditador cruel, de um patrão injusto e arrogante, nós participamos, diz o apóstolo Pedro, do próprio sofrimento de Jesus. Diz assim, pois que também Cristo sofreu no vosso lugar. Pedro está dizendo assim, olha para Jesus. Você acha que você foi injustiçado? Você acha que Jesus tinha motivo para se submeter a Pilatos, a Herodes, às autoridades? Por que ele não mandou um raio do céu e destruiu tudo? Porque Jesus, ele ensinou uma coisa para a gente, submissão. Tem tempo para tudo e tem quem faz. Não era o papel dele naquele momento. A carne lutou. Lá no Getsemane, houve uma oração de Jesus, um clamor de Jesus. O homem dizia assim, eu quero ficar livre desse negócio, é muito duro.
Mas Jesus está dizendo assim: contudo, seja feita a vontade do Pai. Não é a hora. Um dia, o Senhor dos Senhores vai punir a todo mau senhor. Ou vai. Mas eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, senão farei injustiça. Eu tenho um exemplo. O motivo é olhar para Jesus. Para Jesus. E Ele sofreu em nosso favor. Como sofreu? Sofreu em nome de incrédulos que nós éramos, pecadores, de forma semelhante. Pedro está dizendo: olha, Ele deixou um exemplo de seguir seus passos. Temos um exemplo. Ele deixou a marca aí, Ele sofreu em nosso favor, sofreu injustamente, garantiu a nossa salvação, nos substituindo na cruz, obediente. Por que não fulminou Pilatos? Ele poderia ter falado para Pilatos: você está me julgando injustamente, rapaz, eu sou inocente. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele não abriu sua boca. Mas que Pilatos vai pagar tintim por tintim. Tem quem julgue. Tem o dia. Tem o dia. É melhor submeter a Deus e resistir ao diabo. O diabo quer que você não se submeta a Deus, não se submeta à autoridade, que você seja um rebelde como ele é. Rebelião, a Bíblia diz que é pecado igual ou pior que feitiçaria. Rebelião, que insurge contra as autoridades. Há um motivo, Cristo é o motivo. É olhar para Ele. Versículo 21, a parte B, deixando-vos o exemplo. A palavra exemplo significa que subscrever. E aí eu já tenho usado essa linguagem, né? É pontilhar para alguém depois só circular. É fazer a letra em pontilhados, para que alguém venha depois e estou aprendendo ainda. Esta é a palavra aqui para exemplo. Os professores que traçavam os pontilhados e diziam para o aluno: agora faça as letrinhas, faça o desenho, é só ir emendando os pontinhos. É o exemplo, né? Jesus já disse como é que é, o caminho está traçado. Qualquer um que sai do traçado vai ser reprovado. O caminho da submissão é Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as nossas causas e a gente esquece de olhar para o nosso modelo. É verdade? Aquele que nos deu motivo para isso. Um modelo maior, que é Jesus. Modelo que é Jesus. Amados, muita gente nunca leu a Bíblia, mas vão ler nossas vidas. Ou estão lendo nossas vidas. Muitos nunca vão alcançar os seus patrões, apesar de orar por eles. Sabe por quê? Porque não obedece. Não tem submissão do coração. Na prática. Interessante, é uma jovenzinha que vai parar na casa de um general chamado Naamã, escrava. Tinha tudo para odiar seu patrão. Possivelmente foi o homem que conduziu para aquela guerra, para buscar cativos em Israel. Aquele homem é amaldiçoado, fica leproso. E aquela jovem não somente ora, mas ela ensina o caminho da cura para aquele homem. Que exemplo de submissão nós temos na Bíblia. Salvou a vida daquele homem, glorificou o Deus de Israel naquela nação ímpia, através de uma jovenzinha escrava. Submissão.
Submissão. Em terceiro lugar, Pedro nos ensina não apenas o motivo também, mas o modelo de submissão. Versículo 22 a 24, ele diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus não pagou na mesma moeda, não pagou. Se você reler os vitupérios da cruz, aquela caminhada para a cruz, como o Filho de Deus sofreu, quantas afrontas, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele, deixaram nu, açoitaram o Filho de Deus, acusaram, tudo que você pensar de ruim fizeram com o Filho de Deus. Era muito simples, um gesto, uma palavra, ele que fez o universo pela sua palavra, um gesto e fulminar dos céus, fazer alguém secar na frente dele, mas a Bíblia diz que ele não revidou com ultraje, ele não pagou na mesma moeda, a Bíblia diz que ele intercedeu ainda, dizendo: Pai, não leve em conta o pecado desse povo, não leve em conta o que eles estão falando, eles não sabem o que fazem, eles não sabem, é pela emoção, não lhes impute esse pecado. Jesus é capaz de interceder pelos algozes ali na cruz, ele não destruiu aqueles inimigos, ele é Senhor do universo, ele se fez servo ali. Jamais seremos tão altruístas como Jesus, jamais, mas ele é o nosso modelo. Pedro está dizendo: há um modelo. Quando você reclamar do seu patrão, do jugo, olhe para o que Cristo carregou por você. Vivemos num tempo onde as pessoas falam tanto em liberdade, 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 liberdade das minorias, liberdade disso, liberdade daquilo. E nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma sociedade escrava, 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 cada dia mais escrava. Porque busca uma liberdade para fazer o que quer e não o que deve ser feito. Liberdade sem Deus é escravidão. Liberdade que leva o homem a desobedecer, ao não submeter a Deus, é escravidão, pior ainda. É o fundo do poço do pecado. Ninguém é tão altruísta como Jesus, mas ele é o protótipo. Diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum achou na sua boca. Existem aqui algumas coisas importantes mencionadas na mente aqui de Pedro, quando trata isso de forma justa. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Jesus não cometeu pecado. Ele sempre agiu em obediência ao Pai. Jesus jamais insurgiu, jamais foi um insubmisso ao Pai. Nunca em vontade própria, e podia. Não cometeu pecado, nunca desobedeceu à lei do Pai, nunca insurgiu contra a vontade do Pai. Quando nós pecamos contra Deus. É uma insubmissão, a desobediência é uma insubmissão à vontade do Pai. Diz que na sua boca nunca houve dolo, nunca houve engano, ele não torceu os fatos para ganhar o argumento, para obter o seu crédito, o seu próprio caminho. Quando ele se defendeu, ele sempre foi verdadeiro. Ele não precisou mascarar a sua vida. Ele não precisou fazer cara de choro. Não precisou de um atestado falsificado. Nem para conseguir emprego, nem para justificar a falta. Não precisou matar a avó para dizer porque faltou na aula, porque chegou atrasado. Não achou dolo. Não se achou engano em sua boca.
Terceiro, quando foi injuriado, ele não revidou, ele não trocou insultos. Os sacerdotes e os anciãos acusaram de muitas coisas. A Bíblia diz que ele não retrucou. Não retrucou. Quem quis condenar ele, condenou. Com suas próprias consciências. E por elas são julgados. Não retrucou. Quarto lugar, ele não proferiu ameaças. Ele podia dizer para Pilatos: olha, você vai me mandar para a condenação, mas tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Você vai ver o que é poder do alto. Pelo contrário, disse para Pilatos: Pilatos, você não teria poder nenhum sobre mim se do alto não fosse dado. Eu estou submisso à sua autoridade. Não é isso que ele disse? Nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Jesus sendo julgado injustamente, o sujeito ali é covarde, lava as suas mãos, não tira Jesus da cruz, e Jesus diz assim: a autoridade que você tem é o Pai que deu. Mesmo para fazer o que é injusto. Quando o calo aperta para o nosso lado, nós murmuramos e reclamamos. Queremos intervenção do céu, que Deus manda uma escolta de anjos que fulmine os nossos adversários, não é isso? Mas submissão, reconhecer que a autoridade foi constituída por Deus, é a nossa luta. Ele não buscou vingança, né? A vingança pertence ao Senhor, a Bíblia diz, pertence a Ele, Ele se submeteu. Verso 23, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, maltratado, não fazia ameaças, entregava-se àquele que julga retamente. A quem Pedro está citando? Pedro está pensando lá em Isaías 53. Aquele que é a ovelha muda, que vai perante seus tosqueadores, que não abre a sua boca, todo mundo está dizendo um tanto de coisa dele. Quando a gente começa a se defender, a gente começa a se condenar. Dentro das decisões, a W. Tozer escreve aí sobre algumas decisões importantes. Ele fala, uma das decisões importantes na vida do crente é nunca se defender. Tem quem nos defenda. Não precisamos de advocacia do mundo, porque nós temos quem julga a nossa causa, e é um reto juiz. Temos um advogado? Não, nós temos o advogado, o melhor advogado. Não temos um juiz, o melhor juiz, o reto juiz. Muitas vezes interpomos as ações humanas em relação à ação de Deus. E julgamos, foi injusto. Mas buscamos o recurso dos homens, que são injustos. Leis feitas debaixo de iniquidades. Queremos que seja justo? Se o direito é torcido em nossa nação, se a balança tem 2 pesos e 2 medidas, se nós nos submetemos a Deus, o reto juiz, a coisa muda. O imaculado Cordeiro de Deus foi um cordeiro tão inculpável, e mesmo assim a Bíblia diz que ele foi mudo. No livro do profeta Isaías 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, ele foi humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todos os tormentos de Jesus na cruz, só tiraram dele uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi isso que conseguiram tirar do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Talvez quando nós passamos por aflições, por dificuldades, Satanás consegue produzir em nós muita murmuração, reclamação, injustiça, intemperança, insubmissão, insurgimos, fazemos motim, participamos da greve, mas não entregamos o Senhor. E dizemos assim: eu sou servo de Deus. E tem alguns que se justificam ainda: ninguém pode tocar no eleito do Senhor.
O fruto do eleito é a obediência, a submissão, a mansidão, o domínio próprio, não é isso? Característica de um eleito de Deus. Obediência total à vontade soberana de Deus, que entende que há autoridade constituída por Deus e há tempo para tudo. Quando nós fazemos do nosso jeito, criamos uma teologia que não é bíblica, que não está enraizada na palavra de Deus, não está enraizada na vontade de Deus. Muitas vezes eu, como homem, eu quero dar solução para os problemas das pessoas. Como pastor, a gente atende muita gente. E, às vezes, a gente coloca o coração na miséria do outro, e fazemos isso. A gente quer uma solução rápida. Mas eu não posso dar aconselhamento humano. Aconselhamento tem que ser bíblico. Muitas vezes eu estou contrariado, porque eu queria que a coisa resolvesse mais rápido. Mas a palavra de Deus diz que é assim que resolve. E às vezes a pessoa entrou no gabinete com a expectativa de que o pastor ia aprovar o seu ato, né? Ela já está decidida na sua decisão, ou seja, está resolvido, e quer que o pastor assine embaixo. Os argumentos são excelentes, mas a Bíblia diz que não é. Mas em todos os departamentos da sociedade estão dizendo, é assim. A gente tem que dizer assim, olha, você está desobedecendo as Escrituras. O preço será alto. Muitos saem decididos a continuar com o que pensavam. Mas depois de algum tempo a gente começa a ver os frutos que são colhidos. Se tivessem obedecido a palavra de Deus, não teriam colhido os frutos que colheram. Não teriam colhidos. Se tivessem ouvido o Espírito de Deus, não teriam colhidos. Então Jesus, meus irmãos, ele não morreu como um mártir. A cruz não foi para ele um acidente, a sua crucificação não foi resultado da traição. Judas se traiu, por isso Jesus morreu. Não. Foi expressão da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele mesmo, versículo 24, carregando ele mesmo, o Filho de Deus se entrega voluntariamente à vontade de Deus. Ele morreu como um sacrifício, como um culto agradável a Deus, suficiente pelos pecados nossos, para nos deixar um exemplo de entrega, de submissão. Em João 10, versículo 15 a 18, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dá-la, eu tenho poder para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. O Senhor Jesus se dá, o grande exemplo aqui. Entrega, se lança, não retém, não murmura, não reclama, se submete. O próprio nome Jesus significa Salvador, que Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O rei submisso salva os insubmissos. É isso aí. Aqueles que não têm capacidade de submeter a autoridade de Deus. E a palavra seguinte é carregando, né? É aquele que nos leva, aquele que nos conduz, é o que Ele fez por nós, suportando tudo por nós, para nos ensinar a suportar. Pedro está escrevendo para aqueles irmãos, vocês precisam suportar. Ele carregou. Suporta, está sofrendo, está difícil. Tem gente que está pedindo para Deus prover nesse tempo e está abandonando o trabalho. No tempo de dificuldade. Submete, meu irmão. Não é tempo de você abrir mão. Quem sabe você não está lá para Deus burilar você, trabalhar na sua vida, fazer de você alguém melhor. Há muita falta de contentamento nas vidas. Muitas vezes Deus tem que usar um patrão difícil para abaixar a nossa crista.
Dura coisa é ser insubmisso. Toda a criação, a Bíblia diz que geme e suporta a angústia até agora por causa do pecado. Uma vez que o homem não submeteu a Deus no paraíso, as consequências foram essas. O mundo todo sofre por isso. E o versículo 24 aqui diz: ele por suas chagas fostes sarados. É por causa do sofrimento dele que nós somos curados. É por causa da dor dele, porque ele morreu que nós vivemos. Agora que nós temos vida, nós vamos morrer para o pecado. Nós vamos viver para a obediência. Então nós morremos para a insubmissão, para a desobediência. Vivemos para a justiça. É por isso que Jesus deixou, através do apóstolo Pedro, essas palavras. Por fim, meus irmãos, Pedro deixou para nós aqui, à luz desse texto, 3 lições importantes. Primeiro, que a submissão é uma ordem de Deus. Quem não se submete está desobedecendo a Deus. Segundo, temos um motivo para submeter. Terceiro, temos o melhor exemplo. Quem podia não submeter às ordens dos homens, ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. É só olhar para Jesus. É nas pegadas dele que nós andamos. Mas Pedro é maravilhoso. Bate, mas depois assopra. Palavra dura para aqueles irmãos, como é para nós. Mas o versículo 25 é maravilhoso. Eu queria que você lesse comigo. Olha para a sua Bíblia aí. Lê comigo o versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, Cristo não apenas deu exemplo, mas ele também deu orientação, ele deu proteção aos que estavam desgarrados. Se no Antigo Testamento a ovelha morria para o pastor, no Calvário o pastor morre pelas ovelhas. Ele obedece pelas ovelhas. De se aproximar, mas o pastor sai procurando a ovelha, até trazer de volta para o aprisco. Lá em Lucas 15, há 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, ou dos filhos perdidos. Para falar sobre um pastor que sai em busca das ovelhas perdidas. Na verdade, ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. O sofrimento de Jesus foi muito mais do que uma submissão ínfima por um tempo. Ele submeteu até a morte, e morte de cruz. Pedro fala assim: olha para Jesus agora. E diz o texto: agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que imagem linda para os escravos daquela época que Pedro estava escrevendo, que estavam sendo maltratados por seus senhores terrenos. Pedro diz que nós estamos sob o cuidado do bom pastor. Ele usa 2 palavras aqui: pastor e bispo. Pastor e bispo. Que depois veio dar conotação aos líderes das igrejas, aqueles que cuidam do rebanho. Pedro usa esse termo: é o Senhor que cuida de nós, Ele que supre, Ele que cuida das feridas das ovelhas, Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que ama, que conduz as ovelhas, que as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas andam nas suas pegadas. Ele nos chama de ovelhas. Ovelhas são obedientes. Esse é o caminho da ovelha, o caminho da obediência. No bom sofrimento, ou no sofrimento dele, tornou-se um exemplo para todos nós. E eu concluo com 3 salmos da Bíblia, que fala do bom pastor. Eu não sei se você já leu esse salmo, você vê a ótica desse salmo. Salmo 22, 23, a gente lê muito 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilhoso. Mas há o Salmo 22 e há o Salmo 24 também nesse jogo aí de salmos. No Salmo 22, Jesus vai mostrar que, como o bom pastor, ele é o pastor que morre pelas ovelhas. Se você ler o Salmo 22, é o pastor que morre pelas ovelhas. No Salmo 23, é o pastor que vive para as ovelhas, para o cuidado delas. E no Salmo 24, é o pastor que volta para buscar suas ovelhas, para promovê-las
para a glória. Há promessas para as ovelhas do Senhor Jesus. A cruz de Jesus, meus irmãos, é um marco entre ovelhas desgarradas e ovelhas alcançadas pelo bom pastor. E Pedro começa, servos, e termina dizendo, ovelhas. Ovelhas. Ele começa falando sobre escravos, agora ele começa falando de gente, cuidado pelo bom pastor. Cuidado se você se sente escravo naquilo que você serve. Porque servindo ali você tem que entender que você é uma ovelha do Supremo Pastor. E quando ele se manifestar, na volta, a Bíblia diz que ele vai nos fazer entrar pelos mesmos portais que ele já entrou. E quando ele entrou naqueles portais, ele mandou levantar os portais. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O sofrimento do tempo presente não são se comparar à glória por vir a ser revelada para nós. Eu espero o dia que o bom pastor se manifeste. Ainda que vivamos no presente tempo sendo contristados por várias provações. Talvez o desejo do seu coração, meu irmão, minha irmã, é se rebelar, é não aceitar o jugo. Nós nunca podemos ser encontrados em rebelião para com Deus. Quem sabe é hora de lançar sobre Ele, aquilo que te aflige. Não murmure, adore, entregue, lance sobre o bom pastor. Porque Pedro termina propositalmente dizendo assim, ele é o bispo, é o supervisor da igreja, é o bom pastor da igreja. Quando nós servimos ao Senhor, toda a submissão será um fardo leve, que Ele leva o nosso fardo, dia a dia. Vamos ficar de pé? Eu queria orar. Se você sente que o seu fardo está pesado assim, você tem tido dificuldade nessa área, submissão, palavra, vem à frente, vamos orar junto aqui. Fala, Senhor Deus, eu quero me submeter mais ao Senhor. Me dá força, eu quero lançar sobre Ti. Eu quero colocar diante do Senhor aquilo que me aflige. Se você tem essa luta, você quer colocar diante do Senhor nessa noite, pode vir à frente, nós vamos orar. Então nós vamos estar cantando essa canção. Vem à frente. Quem sabe você tem olhado só para o jugo dos homens. É pesado. Mas olha para Cristo nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca-se diante dele. Olha para aquilo que ele pode fazer. Deixa ele lutar suas batalhas. Lança diante dele toda a sua ansiedade, em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Lança diante dele nessa noite toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, tudo aquilo que tem afligido sua alma. Talvez Satanás tenha fomentado na sua vida para você insurgir, para você se rebelar, para você não obedecer. Mas Cristo pode te dar força nessa noite. Se você olhar para Ele, Ele vai te fortalecer. Olhe para Jesus. Pai, nós lançamos diante do Senhor tudo aquilo que nos incomoda, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que tem sido um fardo pesado sobre nós. Tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes fomentado pelo inimigo, forjado pelas fraquezas da nossa carne, quando nós somos pressionados no trabalho, nos relacionamentos, ó Deus, e nós muitas vezes não queremos submeter aquilo que o Senhor colocou para nós, e nós entendemos que o jugo é humano, mas esquecemos que nós servimos a um Senhor, a quem, ó Deus, constitui toda autoridade na terra, no céu. Dá poder à igreja de testemunhar disso, Deus, de submeter a vontade do Senhor. Não importa se o patrão é ruim, se é bom, o patrão nosso sempre é bom, é o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, Deus, nós queremos servir o Senhor, para a glória do Senhor. Por isso, Deus, coloca no nosso coração o mesmo espírito de submissão de Jesus. Quem sabe, ó Deus, há esposas aqui que não aprenderam a submeter seus maridos, não se sujeitaram à autoridade do marido. Há maridos que não se sujeitaram à autoridade de Cristo ainda e precisam render ao Senhor. Há empregados que não se submeteram aos seus patrões, estão dando trabalho lá, não estão cumprindo as suas tarefas como deveriam, estão sempre preocupados com o salário que vai ganhar, estão sempre preocupados com os direitos, mas não cumprem suas obrigações conforme deve acontecer, murmuram, reclamam. Oh Deus, transforma isso em oração, em clamor, em lançar sobre o Senhor. Nós colocamos ansiedade de cada vida aqui nesta noite diante do Senhor, que o Senhor possa trazer cura, restauração. E quanto a Deus fomos injustiçados, nos dê sabedoria para nos calar, não nos defender, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele defende as nossas causas. É diante dele que nós lançamos toda a nossa ansiedade, todas as nossas injustiças, nossas inquietações, porque ele agindo, nada pode resistir. No tempo do Senhor, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, diz a tua palavra. O Senhor fará justiça, Senhor. Que não tenhamos mãos de sangue, porque resolvemos nós mesmos. Pelo contrário, que as nossas mãos sejam santas e que elas estejam, Deus, sempre elevadas a Ti, em rendição total à vontade soberana do Senhor. Faz-nos, ó Deus, pessoas obedientes, como o nosso modelo maior, Jesus Cristo, que foi obediente, foi submisso, e submisso até a morte, morte de cruz. Obrigado, porque o Senhor nos chama servos. Servos. Servimos ao Senhor em todos os lugares desse planeta. Onde estivermos, estaremos servindo o Senhor. Se estivermos lavando panelas, estaremos servindo o Senhor. Se estivermos liderando, estaremos servindo o Senhor. Se estivermos, ó Deus, fazendo qualquer outra atividade, ali somos servos do Senhor. Se os nossos patrões não são justos, o Senhor é o patrão dos patrões, o Senhor é justo. Um dia o Senhor vai nos dar recompensa. E se não houver recompensa, a recompensa maior já foi dada. O teu filho na cruz por nós. Nós só temos é a agradecer. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja. Dê vitória, dê um espírito submisso ao Senhor. Que o Senhor seja o nosso dono de fato, o nosso Senhor, o soberano da igreja, o todo-poderoso,
a quem nós nos rendemos, a qual a vontade do Senhor prevalece em nossas vidas, não de maneira forçosa, mas porque nós espontaneamente queremos a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita, que promove vida, que restaura, que levanta, que cumpre aquilo que é justo, que traz coisas agradáveis para a nossa vida, nos ensina a respeitar o tempo do Senhor, em cada ato justo do Senhor. Senhor, o Senhor haverá de julgar. Nós submetemos a Ti nesta noite. Abençoe Teu povo, uma semana vitoriosa. Abençoe, Deus, aqueles que estão à busca de uma porta de trabalho. Abre portas nessa semana, em nome de Jesus. Quem sabe, ó Deus, tem patrões falindo, porque os funcionários não são bons também. Ó Deus, abençoe os empresários da nossa cidade a prosperarem novamente. Ajuda a abrir novamente as fábricas, as indústrias, Senhor. Abre portas no porto. Abençoe o nosso porto, Senhor, em nome de Jesus. Que navios comecem a entrar e sair, que contêineres possam movimentar, que a economia volte a funcionar, Senhor, em nome de Jesus. Reative as indústrias, as usinas. Abençoe teu povo com trabalho, com emprego. Ensina esse povo a ser um povo submisso ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor onde estão, abençoar seus patrões, para que seus patrões possam conhecer o juiz, o reto juiz, o Senhor dos senhores, como o Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão em tratamento de saúde, que precisam de uma porta aberta nesses dias. Oh Deus, direciona, abre portas, restaura aquele que está internado, aquele que está, ó Deus, passando por muitas lutas na enfermidade, ó Deus, derrama teu bálsamo sobre esses, aqueles que estão com problemas conjugais, que seja uma semana de conserto, de restauração, aqueles pais que estão, ó Deus, com problema com os filhos, que seja um tempo, ó Deus, de famílias reconstruídas em nome de Jesus. Receba o louvor do teu povo, receba o nosso serviço ao Senhor, ó Pai. Na quinta-feira nós possamos estar aqui, ó Deus, fazendo um culto de gratidão, com o coração cheio de alegria, celebrando tantas, infinitas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Abençoe teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a consolação e a doce presença do Espírito, repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.